Olá pessoal, bem-vindo ao DV Brasil. O objetivo aqui é falar um pouco sobre o DMR Brandmaster e nada como começar por quem somos. Somos um grupo de pessoas apaixonadas aí por tecnologia, seja digital voice, seja antenas, enfim, qualquer uma voltada a qualquer modalidade, FM, HF. É. E no momento vamos falar sobre o avanço aí do DMR especificamente pela rede Brandmaster e que ela possibilita, ok? A rede Brandmaster é composta de várias pessoas. Nós julgamos que a rede Brandmaster é composta de todos que a usam em qualquer forma, seja provendo um repetidor integrado à rede, seja o simples utilizador, seja uma pessoa que está divulgando ensinamentos, que está aprendendo e trocando experiência, pois um grande objetivo dessa rede desde o princípio foi ser uma rede bem liberta, bem livre, no sentido de desenvolvimento, de ensinamento e de transportar conhecimento de um para o outro. Afinal, de que a gente deixa de participar desse plano, ninguém leva nada. E a pessoa é o que ela deixa nesse mundo. Então é importante sempre pensar nisso. Tá? Bom, o principal aqui tem equipes para várias partes da rede, pessoas dedicadas a servidor, pessoas dedicadas à rede em si, pessoas dedicadas a repetidores, pessoas dedicadas a processo, pessoas dedicadas ao NetBR, que é uma conferência que nós fazemos. Enfim, é muita gente ajudando na divulgação, na troca de informação. É uma coletividade muito bacana. Okay? O DMR em si ele vem crescendo muito no mundo e essa Brandmaster é a última rede que foi criada e ela foi a última rede criada e ela teve uma explosão mundial. Praticamente aí os 5 continentes têm uma ampla cobertura de repetidores e rede nela. Justamente pelo que ela oferece, ela foi uma rede que desmistificou muitas coisas. As anteriores ou eram proprietárias, tipo da Daystar, da C4FM, ou o próprio DMR+, que era mais voltado aí muito fechado por conta dos alemães, criaram a rede. E o Brandmaster ele veio justamente para trazer essa liberdade e facilidade de uso para qualquer radioamador, permitindo se conectar a qualquer parte do mundo, fazendo os servidores todos integrados, então praticamente é um por país. O país serve de backup do outro, se acontecer algum problema de um servidor, é possível acessar a rede normalmente por outros servidores do mundo. A gestão do Brasil continua com o Brasil, mas a pessoa consegue fazer uso como backup em qualquer um outro, claro que temporário, até que volte aqui. Tá? Por mais que a gente use essa rede, ela sempre oferece novas possibilidades e muitas pessoas deixam de aproveitar o que ela oferece na íntegra. Acaba usando como qualquer outra rede de DV, mas ela vai muito além disso. Bom, aqui é para quem é importante trazer essa. Então, é a missão, visão e os valores das pessoas que compõem a rede. Isso vai desde de pessoas da parte da rede em si, como da estrutura de repetidores e usuários, etc. É o que a gente sempre procura estar difundindo. E a principal é integração, divulgar informações, essa troca de conhecimento é enorme. Visão é ser referência, integridade e liberdade na comunicação, sempre integrando aí nacional e nível internacional. E os valores, né, que é o radioamadorismo como sempre de tudo, sempre acima de qualquer anseio pessoal. Tá? Prover amizade com regras de conduta, convivência da rede, sempre funcionada por todos que participam e ajudam e sabem valorizar a atuação do CISOP, seja da rede dos repetidores, e colaborar em prol dos usuários sem interesses ou ego pessoais.
Ou seja, aqui não tem blog pessoal de um ou de outro, não tem diretor disso ou daquilo, ou eu sou o presidente, ou eu sou o... Não tem nada disso. Tá? Aliás, muitos nem sabem quem são os integrantes da rede. Okay? Por que o DMR expandindo no mundo, né? O DMR Brandmaster ele vem reacendendo o radioamadorismo no Brasil e no mundo. Ok? Falando dessa rede especial. Sobre a tecnologia DMR, um pouquinho dela. Cada repetidor tem 2 canais digitais, ou seja, um repetidor digital vale por 2 analógicos. Tá? A gente chama isso de slot. Poderão compreender mais para frente, no tempo. O DMR, ele em si, independente de rede, ele proporciona uma melhor cobertura comparado ao analógico. O vocoder do áudio, que quem traduz digital para áudio e áudio para digital, o coração do equipamento, ele é o vocoder 2, ele é bem atual, ele tem uma correção de erro, para perdas de pacotes, uma recomposição da voz, permite também excelente qualidade de áudio, contatos usuário a usuário em grupo. Código aberto, o DMR é um código aberto para uso, ele não depende de fabricante ou marca de equipamento, permite um dinamismo enorme de equipamentos hoje, desde um equipamento simples e barato, como um GD77, por exemplo, muito bom, eu adoro esse rádio, como um top de linha que mostra até o posicionamento das pessoas no display e outras coisas, como o N-Tone 878, ou o da Lincoln também. A conversão de um repetidor analógico para DMR é muito simples, o custo é muito baixo. Tá? A rede Brandmaster oferece todo o suporte, não cobra nada para isso, nem para montar, nem para orientar, nem para ajustar qualquer repetidor da rede. Tem colaborado com muitas pessoas aí e ensinado também para que essas pessoas também possam ensinar outros. Tá? Nada é obscuro, nada é escondido. O custo dos equipamentos, como já falei, também é um custo bem acessível hoje em dia, por ser uma rede aberta. Fica amarrado a uma marca. Sobre o Brandmaster. O que é o Brandmaster? Uma rede que conta com mais de 2.000 grupos de contato disponíveis, como se fossem salas para uso, sem qualquer intervenção de terceiros. Essa rede não depende de ninguém para o usuário utilizar qualquer um desses grupos, falar com qualquer parte do mundo. Tem uma cobertura massiva nos 5 continentes, incluindo o Brasil, e um crescimento bem continuado. Mais para frente eu vou mostrar um mapa. Um apoio mundial, sempre para eventos, atividades como o Jota. O Jota tem atividade mundial aí, que é o ponto de radioscotismo, uma vez por ano, e na rede Brandmaster, tá? Com os talk groups, também vou mostrar para frente. É uma rede bem dinâmica e democrática, o usuário que define onde quer falar, tem total liberdade, não depende de ISOP de repetidor ou de rede. Além dos contatos tradicionais, permite uma interligação entre repetidoras, o cluster, sem que essas saiam na rede, é utilizado para situações de emergência. Tem mais de 40 servidores ativos no mundo, incluindo o Brasil. São descentralizados, mas porém são dispostos em malha tipo estrela, e onde um serve de suporte ao outro, caso dê problema com algum, dá para usar o outro. Abertura e fechamento de um contato, talk group, funciona com simples apertar de PTT e fica ativo na repetidora por 15 minutos, se ela tiver dinâmico ou hotspot. É uma rede direcionada a ensinamentos gerais, montagem de repetidores, operação da rede. Ela é rastreável com o sistema de proteção de ID. Enfim, é uma rede feita por radioamadores, para radioamadores, em prol do radioamadorismo. Ela usa uma tecnologia existente, que é o DMR. O DMR é a tecnologia, vamos dizer assim, de áudio, né? A tecnologia entre o rádio e o equipamento, o repetidor, hotspot, que seja. Mas a gestão desse é o tipo da rede, que é o caso da Brandmaster. Tá? Funcionalidade. Aqui é uma explicação simples de um transmissor FM digital. Não vou entrar em detalhes, vocês podem ler aqui. Mas enfim, a pessoa fala, vem o áudio é convertido para sinais digitais que vão para um vocoder, que é um transdutor aí de digital para áudio. E enfim, ele é todo trabalhado e vai para o transmissor e você sai em 4 FSK.
Receptor recebe o sinal em 4FSK, em FM, né, modalidade que ele tramita. E não é FM tramitando áudio, é FM tramitando sinal digital, tá? Bem claro. Aí ele vem aqui, ele é convertido, no fim por volta, entra no vocoder, passa para analógico e sai a voz. Aqui é um sistema D-Star, ele é 2FSK, Frequency Shift Key. E ele transmite, vamos dizer, um bit para cada posição. Ou é 1 ou é 0, tá? Ou é positivo ou é negativo. E aqui vem o próximo slide, o sistema com 4FSK, que ele é usado tanto no DMR quanto no Fusion. Ambos são C4FM ou 4FSK, a mesma coisa, tá? Ou seja, tem 4 tons, positivo e negativo, e cada tom ele representa 2 bits. Você tem praticamente o dobro de camada e uma velocidade muito maior de dados tramitando, permite uma integridade de áudio melhor do que o D-Star, por isso que o áudio DMR é mais elegível. Sobre o DMR slot TDMA, é uma tecnologia europeia que foi usado pela Motorola e Hytera e depois desenvolvido por radioamadores, né? Primeiro o DMR Mark, depois o DMR+, e depois o Grandmaster, é o que está operando hoje. O DMR usa o sistema TDMA, que é múltiplo acesso, com isso ele consegue ter os 2 canais digitais numa única frequência, ou seja, consegue 2 pessoas falarem ao mesmo tempo no mesmo repetidor, como se fossem 2 frequências distintas, sem um interagir com o outro. Okay? Aqui tem uma explicação simples, no tempo, uma transmissão em FM analógico, a pessoa está ocupando todos os 12,5 e vai ocupando o tempo todo. Aqui no TDMA, esse rádio ocupa esse espaço de tempo, o outro rádio ocupa esse ocupa esse, o outro esse, e vão intercalando um com o outro, e com isso você consegue 50% de redução de custo repetidora, 40% do aumento de bateria, porque o rádio transmite pacotes, não é uma transmissão contínua. Um canal você divide em 2 e reduz a parte de equipamentos, caso tivesse, por exemplo, aqui você tem 2 repetidores em sistema FDMA, que não é o TDMA, é frequência, né? Digital Multiple Access, né? Processo por divisão de frequência, então tem que ter 2 repetidores. E aqui na divisão do tempo digital você intercala um com o outro. O FDMA é sistema tipo Fusion ou D-Star, ou FM mesmo, lógico. NXDN, esses sistemas P25. Okay? A relação de performance do DMR ele é bem mais ampla, vai muito mais além. Praticamente aqui você já não está recebendo um áudio analógico com muito ruído e o DMR você ainda está escutando ele com uma perfeição grande, só depois que ele começa a ter uma queda. Não é uma queda imediata e até chegar ao ponto que nenhum dos dois funciona. Você tem uma dinâmica, um range maior final, passa um sinal ruído no DMR, bem maior do que maior do que o FM no caso, o alcance maior. Bom, como se comunicar, vou entrar em detalhes aqui, mas tem mais de 140 mil pessoas registradas no mundo. Você pode fazer contato privado com qualquer um deles em qualquer lugar do mundo, a rede se encarrega de localizar a pessoa. Você pode fazer contato com um grupo de chamada, por exemplo, 724 Brasil, 724-941 é um talk group que a gente criou, chama Papo BR, o pessoal bater um papo mais à vontade. Tem o NetBR, tem vários. No Brandmaster basta colocar o canal com o contato, apertar o PTT e o sistema automaticamente, o servidor já redireciona seu rádio via aquele hotspot ou repetidor para esse grupo de contato. Você já vai estar falando com as pessoas, tá? Contato mundo, Portugal, Espanha, qualquer lugar, Alemanha, Itália, qualquer lugar do mundo, Estados Unidos. Aqui é os principais talk groups do Brasil. A gente mantém sempre 724 no slot 1, todos os demais no slot 2. Questão de isonomia de programação dos equipamentos. Okay? Facilita muito a operação para todos os usuários. E
O 724, alguns repetidores acabam não tendo ele estático, mas basta apertar o PTT que ele entra e consegue falar normal, sem problema algum. Então todos os estados têm seus talk groups, as regiões têm talk groups, Sudeste, Sul, Centro-Oeste, Nordeste também. Aqui, ó, região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul. Tem talk groups especiais, tem talk group aqui para o radioscotismo, tem talk group para a rede de emergências nacional e local, para eventos. Uma opção grande, uma dinâmica grande. Aqui está o site da rede, www.dvbrasil.com.br. Aqui o dashboard para você ver os contatos é bm.dvbrasil.com.br. Já consegue ver onde as pessoas estão falando. E o last heard, que é os últimos chamados. Tem o NetBR, que é uma integração semanal de divulgação técnica, com algumas radiopalestras. Aula de CW nós temos aí na rede. E encontros de radioscotismo, entre outros. Tá? Bom, abrangência do DMR, contato privado, ID para ID, contato local, pode ser o regional, pode ser nacional, internacional. Tá? E tem os TGs, também ela oferece o APRS, Short Message. Como eu comentei, são mais de 40 servidores, são todos conectados em estrela. Se falhar um, tem como usar outro. Um é backup do outro, distribuídos. No Brasil tem um servidor próprio da rede. Ele é instalado num grande data center de São Paulo, é muito bem gerenciado, operando 24/7. E esse servidor do Brasil atende também Argentina e Paraguai. Aqui um pouco mais, o que eu quero colocar aqui é que essa rede Brandmaster ela segue um protocolo próprio chamado de Fast Forward, o original proprietário. Ele serve para fazer uma comunicação imediata entre os servidores Brandmaster. Não possui qualquer procedimento. Tá? O servidor está interligado na rede, já está liberado para isso. E para estabelecimento de qualquer link. O usuário que determina com o seu rádio. E ele implementa função de transporte para chamada DMR de site para site, conectividade entre rádios, etc. Um processo chamado Call Director. Aqui é o mapa com a rede, em verde é a rede Brandmaster, no mundo todo, distribuída. E, enfim, o vermelho são alguns repetidores aí que estão offline. E a Brandmaster veio depois, mas ela realmente chamou a atenção do mundo. Milhares de talk groups internacionais à disposição. Aqui tem uma explicação sobre refletor e talk group, né? Mais no sentido de que tecnicamente, assim, eles fazem a mesma função, são grupos de chamada, mas a funcionalidade deles são diferentes. O objetivo é só mostrar como é que funciona a parte da rede Brandmaster, que ela vai direto pelo servidor, né? Tudo que é feito no seu rádio, no seu hotspot ou repetidor é o servidor que armazena, não depende de nenhum bridge nem nada. E o refletor já é um gator, né? O refletor já é um sistema baseado em gator. E ele já depende de algumas interações aí para que tenha um pleno acesso. Aliás, eu não sei se tem condições de ter pleno acesso, mas para liberar talk groups tem que ter algumas ações na rede para que ele permita isso. Aqui um pouco da estrutura da rede. Ela tem 3 servidores, DMR, D-Star, YSF, a ADB Brasil. Estão integrados, tá? Então, a pessoa consegue falar pelo Fusion e a ESO, entrar tá aí no talk group DMR, vice-versa, a mesma coisa. Esse aqui integra os 3, né? O D-Star, o C4FM e o DMR. No Brasil você tem possibilidade de entrar via D-Star também. Ok, além de todos os talk groups no mundo aberto, né? Bom, aqui vou passar bem rápido. Cobertura local do repetidor TG2. Cobertura nacional 724 já usa a rede. Uso geral, qualquer talk group, seja municipal, regional, estadual, mundial, específico, de repetidor, acesso remoto, usa a rede. Aqui sobre a PRS tem material no site da rede explicando como se usa. É interessante, tem alguns rádios aí que apresentam a distância e a direção que a pessoa está. No caso do Anitone.
Aqui é um pouco da estrutura para a situação de emergência. Ela tem uma estrutura de Talk Groups voltado a isso. Permite contato privado, o local pelo Talk Group 8 ele não sai na rede. O interregional eu posso interligar, a gente pode interligar vários repetidores aí do Brasil, até do mundo, usando esse grupo. O contato em rede nacional é o C2493 emergência. Ele é exclusivo para emergências civil, outros. Pode usar PRS Short Message. Né? E o TG8. Aqui ele, em caso de cluster, usando 2 repetidores. Rede nacional. Sobre o radioscotismo, estrutura parecida também. Permite contato privado, contato local, nacional. Interessante que tem uma estrutura internacional voltada só para o JJ IOTA Brandmaster. É o Talk Group 907 e seus outros ligados, por exemplo, aqui. Ó. Aqui a tabela, essa tabela, se procurar na internet, escrever wiki, W-I-K-I, J Brandmaster, vai aparecer. Página. Tem grupos, então, Portugal, por exemplo, ele costuma ficar no 9075, na época de evento. Europa. Brasil pode ficar no 9072, 9072, na verdade, que é a Sul-América. E usar o Talk Group nacional, que é o 724-900. Grupo nacional para radioscotismo. No tópicos gerais aqui, falar um pouco sobre os hotspots. Aqui explica o que cada um faz. Por exemplo, o hotspot simplex não tem o Talk Group dinâmico. Podem saber o que é Talk Group estático dinâmico acessando o site www.brasil.com.br. Parte de perguntas frequentes. Tá? Vou mostrar aqui a página dele. Aqui. TG dinâmico ele desconecta após 15 minutos. Você pode fazer desconexão manual do TG dinâmico, todos eles, tá? O que acontece? No simplex ele fica estático, ele não desconecta. Às vezes você abre 2, 3 talk groups e o hotspot fica meio bagunçado. Habilitar. Talk group estático é via o sistema, o painel do controlador, os 3 permitem, contato local só repetidora, porque local é de rádio para rádio, né? Como eu falei, repetidor pode funcionar como um repetidor FM também, independente da rede. Aqui tudo explicadinho, tá? Só uma questão importante falar, que tem algumas fake news correndo na internet, colocando como hotspot bloqueado, isso não existe, tecnicamente é impossível. O hotspot, toda a configuração dele fica dentro de um cartão SD, micro SD. É externo ao hotspot, é um cartão que a gente compra quantos quiser e coloca lá. Inclusive eu posso deixar um cartão para um sistema, cartão para outro, fazer o que eu quiser. O que acontece é que os hotspots, da grande maioria, já vêm na rede Brandmaster, inclusive quando comprados da China, configurado, pela amplitude da rede, tá? Dela mundial. Mas qualquer um pode, se o cara quiser usar outra rede, outro sistema, ele vai lá e muda com toda a liberdade. Não existe hotspot bloqueado. É um fake news aí para confundir as pessoas, não faz o mínimo sentido. Faz o mínimo sentido. Se tiver com algum problema no SD, a pessoa inclusive pode reinstalar tudo do zero. Muitas pessoas ensinando como fazer isso. Configuração das redes, cada rede ensina o seu. Aqui é importante aqui, todos têm o seu DMR-ID, então vamos imaginar, poxa, eu não tenho o DMR, pretendo comprar o rádio, já vai lá e já cadastra, já pega o seu código, o seu DMR-ID, que é a tua porta de entrada, é a tua chave de uso da rede. E você cria ele no site www.radioid.net. Okay? Não é difícil, é bem fácil. A dica que eu dou aqui é a senha. Para você cadastrar lá, você procura usar uma senha de 8 dígitos. Escrito aqui, ó, contendo letra maiúscula, minúscula, símbolo e número, tá? Ele não aceita assim. Mínimo 8 dígitos. Às vezes a rede libera 2 DMR-IDs, basta um. Pode habilitar um já é suficiente. Por quê? Aqui uma explicação rápida sobre o espaço de câmbio. O que acontece? A rede é digital e tem repetidores que tem uma latência bem maior do que outros, ou seja, eu termino de falar aqui no primeiro repetidor, tem 2 conversando no repetidor. Esse aqui terminou, o outro deu um espaço e começou aqui.
O outro repetidor de baixo aqui, ele tem uma latência, sei lá, de 3 segundos, vamos dizer que aqui deu 5 segundos. Eu só vou começar a ouvir depois de 3 segundos, ele vai terminar para mim depois de 3 segundos depois do que ele realmente parou. E o outro, tudo bem, ele vai começar depois de 5 segundos aqui, né? Ele deu 5 segundos, vai começar depois de 5 segundos para mim aqui. Mas na rede ele já está falando aqui. Está falando aqui em cima. Então só me restam 2 segundos para eu conseguir entrar. Né? Muitas vezes as pessoas reclamam que não tem espaço de câmbio, porque a hora que começa a falar já tem outro falando. Mas não é que a pessoa não está dando espaço de câmbio, tá? Pode acontecer da latência ser tão grande que não tem como a pessoa falar. Repetidor que, por exemplo, se a pessoa tentar falar, ele não vai conseguir. Toda hora que ele escutar que esse aqui parou de falar, esse aqui já vai estar falando. Não tem espaço nenhum. Ou seja, aí é questão de se conversar e se o cara perceber isso mesmo. Eu mesmo já fiquei 10 minutos sem conseguir falar no repetidor com pessoas, com o grupo. Falei que deu uma folga grande, eu entrei, aí eu pedi espaço, falei, pessoal, dá um espaço maior, a pessoa falou, pô, mas estamos dando espaço. Falei, então, por gentileza, dá maior, porque não está suficiente para a repetidora que eu estou usando aqui. Todo mundo se acertou. Ok? Aqui. Bom, do site Brandmaster, se vocês entrarem sobre o DMR, aqui na setinha vai ter lá perguntas frequentes. E digita qualquer coisa aqui, você põe BER, o que é o BER? Bit Error Rate, vai aparecer. O que é Loss, o que é o Code Plug, o que é rádio repetidora, etc. Qualquer coisa que você colocar, slot, pesquisar, vai aparecer uma lista dos assuntos. Bem legal. Se tiver dúvidas, o pessoal sempre está colocando no site. Aqui é uma explicação rápida aqui da estrutura do Code Plug, que é meio genérico, né? Vou entrar em detalhes, olhando, lendo. Parece um fluxograma, né? Parece um bicho de 7 cabeças aqui, mas tem uma sequência lógica. Enfim. Aqui um pouquinho de explicação como usar, mas é simples. É direcionar o contato no teu contato, onde você quer falar, ou qualquer grupo, o contato privado, e apertar o PTT e bater papo. Não importa onde você esteja. Tá? Bom, espero que isso aqui seja útil para todos. Sempre bem-vindos aí para a rede, tá? A rede ela tá aqui para agregar, não tem interesse de nada. Ela é uma rede que fala por si só, não precisa ninguém ficar postando, enaltecendo, não sei o quê. Às vezes a gente é contra isso. Tá? E uma rede que não quer disputa nem nada, ela está aí para funcionar e para as pessoas usarem. Posição, todo mundo. Abrindo aí vários estados do Brasil. Toda a região sul, região sudeste, boa parte. Região nordeste também. Boa parte já com flores, o pessoal. Na verdade, em toda a região do Brasil. Né? Ok? Forte 73 a todos e bem-vindos.